Olá, estamos de volta com a sabatina com o candidato à presidência da República do PSDB, Aécio Neves. Candidato, o senhor acabou de dizer no bloco anterior que vai ser oposição se não ganhar a eleição. Isso não importa quem ganhe, se for Dilma ou se for Marina. Mas as propostas da candidata Marina, por exemplo, na área de economia, são muito parecidas com a do PSDB, com a plataforma do PSDB. Nesse caso ainda, o senhor seria oposição? Amanda, isso é o óbvio. Isso quem decide não somos nós, decide o eleitor. Se nós perdemos as eleições, é claro que nós estaremos na oposição. Agora, o PSDB sempre exerceu uma oposição, inclusive a esse governo que aí está, que não era oposição contra o Brasil. Né? Agora eu pretendo ser situação, eu não quero nem cogitar essa hipótese. Eu estou preparado para governar o Brasil, Amanda. O Brasil terá desafios enormes pela frente e nós temos uma seleção de nomes na economia, como você coloca agora, e em todas as outras áreas. Por que o Brasil vai optar governar com o segundo time? Vou pensar um aqui, outro ali. Governar não é como você ir a um supermercado e ir na prateleira buscar, quero esse produto, aquele produto, esse outro produto. Não é assim que funciona. É preciso que haja estrutura política estabelecida em novos níveis, com uma relação mais saudável com o Congresso, que não seja essa relação promíscua, mercantilista que o governo do PT estabeleceu. Hoje, vou dar um dado para você aqui, existem 32 partidos, o telespectador talvez se assuste com o número, 32 partidos disputando as eleições, mais 4 já estão com seu registro encaminhado no TSE e mais 22 a caminho. Eu estou tendo a coragem de dizer aqui de público que eu quero acabar com essa farra da criação de partidos políticos. O senhor é a favor da cláusula de barreira? Isso não garante governabilidade. A candidata Marina, ao contrário, quer criar um para ela, inclusive, quer criar o seu. E não fala em diminuir esse número de partidos. Não há possibilidade, Thales. Eu fui líder partidário durante muitos anos do governo Fernando Henrique, fui presidente da Câmara dos Deputados, estou há 20 anos no parlamento, não é assim que funciona. Então, nós não podemos ter a irresponsabilidade de vender ilusão para as pessoas. O que nós precisamos fazer? Enxugar o quadro partidário com a cláusula de barreira ou com o fim das coligações proporcionais, que é um outro caminho. Eu prefiro a cláusula de barreira com o voto distrital misto. Teríamos 6 ou 7 partidos políticos funcionando e as negociações seriam com os partidos políticos, mas colocadas num nível que não é esse nível, infelizmente, que o PT estabeleceu no Brasil hoje. É possível fazer isso, eu fiz isso em Minas Gerais, isso para mim não é novidade. Então, você achar que pinça um nome aqui, pinça um outro nome ali e vai construir uma agenda no Congresso Nacional e vai aprová-la, é vender ilusões. Eu não sou mercador de ilusões. O senhor disse que deve trazer a inflação para o centro da meta, de 4,5% ao ano. Deve trazer isso nos 2 ou 3 anos. Mas a gente sabe que para fazer isso significa aperto nas contas, significa talvez aumentar juros, cortar gastos, tem uma série de procedimentos no manual de economia para isso. Eu gostaria que o senhor citasse 3 gastos que o senhor pretende cortar. Vamos lá, Thales. Eu tenho dito sempre que a marca do meu governo vai ser a marca da previsibilidade. Não farei um governo de pacotes, um governo do improviso, como faz o governo da presidente Dilma. Quando eu cometi uma ousadia, considero uma ousadia porque isso jamais aconteceu no nosso período pós-democratização, anunciei o nome daquele que, eventualmente, se eu vencer as eleições, será o ministro da Fazenda. Por quê? Porque eu quero sinalizar de forma muito clara que nós teremos uma política fiscal absolutamente transparente, que sinalizará a médio e a longo prazo já para uma diminuição da taxa de juros, um governo que respeitará contratos, que fortalecerá as agências reguladoras e vai garantir o retorno dos investimentos, que é o único caminho que nós temos para voltar a crescer. Você fala de gastos supérfluos. O meu governo não vai ser o governo das desonerações pontuais, que atendem os amigos do rei ou, eventualmente, os amigos... Mas essas desonerações serão mantidas? Os amigos da rainha. Não, o que nós vamos fazer na largada do nosso governo, nos primeiros dias, enviar ao Congresso uma proposta de simplificação do nosso sistema tributário, que atinge os impostos indiretos, o conjunto dos impostos indiretos que existem hoje, na direção de um novo imposto de valor agregado, que reuniria os impostos indiretos. A simplificação por si só da carga tributária vai ser um estímulo, um atrativo a que os investimentos voltem ao país. Isso nos dará o espaço, ao longo do tempo, aí sim, para pensarmos numa diminuição horizontal da carga tributária. O que eu quero, Amanda, é juros do BNDES para o conjunto da economia, não apenas para meia dúzia de escolhidos. E a minha eleição
para a presidência da República, isso eu asseguro ao telespectador e a vocês que estão aqui, vai gerar um efeito oposto àquele que nós assistimos em 2002 com a eleição do presidente Lula, pelas incertezas, pela insegurança que a sua eleição trazia aos mercados, que depois foi enfrentada quando ele abandonou tudo o que disse durante a campanha e incorporou na sua política econômica os pilares macroeconômicos herdados do Fernando Henrique, de metas de inflação, de câmbio flutuante, de superávit primário. Aí houve uma tranquilidade. Mas quando ele se elegeu, o dólar disparou, a inflação estava em 7%, foi para 12,5%. A nossa eleição, ao contrário, sinalizará para um período de serenidade, tranquilidade. E nós temos que resgatar a capacidade de investimento da nossa economia, hoje em torno de 18%. Três cortes. Eu acredito nisso em 3 cortes. Eu acredito que nós podemos chegar ao final do meu primeiro mandato, ao final dos 4 anos, com uma taxa de investimento em torno de 23% a 24% da economia. O que nós vamos é qualificar os programas. Bolsa Família, o programa que será mantido, Bolsa Família, hoje ele representa 0,5% do PIB, alguma coisa em torno de 25 bilhões de reais. Né? Não é nada que onere o Estado brasileiro, e é hoje algo incorporado à paisagem econômica, à paisagem social do Brasil. O que eu não quero é apenas, como faz o PT, administrar a pobreza. Tanto que nós temos programas na área da educação, na área da assistência social, como Família Brasileira, que permite a classificação das famílias que estão no Bolsa Família em 5 níveis de carência, para que nenhuma família fique mais de um ano no mesmo nível. Então, nós queremos mobilidade, inclusive no que diz respeito à pobreza. Temos um conjunto de iniciativas na área da saúde, de descentralização das atividades, das clínicas de especialidades, que é o grande gargalo que nós temos hoje no atendimento da saúde pública. De expansão de gastos. Por exemplo, esses gastos... Nós estamos falando, Amanda, de qualificação do gasto. E esses recursos virão. Mas isso virá com tempo, não? Não é preciso cortar imediatamente na carne assim que assumir? Não, ao contrário. Porque hoje os gastos do governo sobem num ritmo mais acelerado do que as receitas. Quase que o dobro. Quase que o dobro. Então, é óbvio que alguém que chegar imediatamente ao mandato, obviamente, uma reforma tributária terá um efeito a longo prazo, uma racionalização Amanda, todas as nossas do orçamento. Propostas, não posso dizer isso dos outros candidatos, todas as nossas propostas, obviamente, serão implementadas a partir do espaço fiscal que você tiver para fazê-las. O meu governo será o único que terá condições a curto prazo de retomar um ciclo virtuoso de crescimento no Brasil. E é esse crescimento que será absolutamente fundamental para que essas políticas sociais sejam implementadas. Nós temos um conjunto de políticas já discutidas, já apresentadas, com base em experiências que nós vivemos. Minas Gerais é o único estado brasileiro, Amanda, talvez os telespectadores não saibam disso, onde 100% dos servidores são avaliados por desempenho. Se eles alcançam as metas pré-estabelecidas no início de cada ano, eles recebem uma remuneração a mais, um 14º no final do ano. Então, é a meritocracia funcionando. O meu governo não será um governo de experiências, será um governo de resultados. São ótimas ideias, mas todas incluem gastos. O senhor não falou, para ter esse espaço no orçamentário que o senhor está precisando, tem que haver algum corte. Aonde vai haver? Tem que haver crescimento. Nós vamos qualificar os programas que estão aí. Programas que não dão resultado, acabei de citar. As desonerações que estão aí, que tiraram, inclusive, isso vai ser cortado. Que tiraram, como estão sendo feitas, sim, até porque não trouxeram resultado algum na busca da retomada do crescimento. E o reajuste do salário mínimo, candidato, só para terminar? Deixa eu deixa eu te concluir aqui. Então, há um conjunto de ações discutidas profundamente por nós, que nós implementaremos a partir da retomada do crescimento da nossa economia. As desonerações tiraram 11 bilhões de reais dos cofres municipais no Brasil. Os municípios estão acabando, se desmoralizando no Brasil. Em relação ao salário, se desmoralizando porque não tem condições de cumprir com os mínimos dos compromissos que assumem. A maioria dos municípios brasileiros hoje trabalha para fechar a folha de pagamento no final de cada ano. E a política de salário mínimo, nós do PSDB, ao lado da Força Sindical de Solidariedade, apresentamos uma proposta de prorrogação da atual política do salário mínimo até o ano de 2019. Então, candidato, uma palavrinha final. Então não é a mini fraca que vai mandar na economia, porque... Eu vou mandar uma palavrinha final. Não, ele compreende isso, ele sabe dessa nossa proposta. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Uma palavrinha final, candidato.
Candidato, antes da gente terminar, uma palavrinha final sua, por favor. Olha, de agradecimento a essa oportunidade e quero dividir com vocês aqui, olho no olho, aquilo em que eu acredito. Eu me preparei para governar o Brasil, para fazer uma grande transformação no país. Nós temos a possibilidade nas nossas mãos. Faltam poucos dias para nós termos um governo ético e, sobretudo, eficiente. Um governo que permita o Brasil superar esse quadro negativo que nós vivemos hoje em todas as áreas, iniciar um ciclo virtuoso de retomada do crescimento e dos empregos, com melhor saúde, mais segurança para as pessoas. Eu estou pronto para governar o Brasil e é por isso que eu tenho muita confiança de que juntos nós vamos ganhar essa eleição. Muito obrigada pela sua participação, candidato. Obrigada, Thales, mais uma vez. Obrigado, candidato. Um grande abraço. Participação, pela parceria do IG. Aliás, é uma parceria que se compromete com o debate democrático, tanto da Rede TV quanto do IG. Nós encerramos aqui a sabatina com o candidato do PSDB, Aécio Neves. Uma boa noite para você.